Salvação. Como eu sei que eu estou salvo? Eu sou salvo agora ou só quando Jesus voltar? Fazer coisas boas, cara, vai garantir minha salvação? Se Jesus voltasse hoje, você teria certeza da sua salvação, cara? Vamos bater um papo sobre isso hoje e nós vamos entender, de acordo com a Bíblia, o que é salvação. Salve galera, aqui é o Mário. Estamos de volta aí, tava meio sumido, mas vamos estar voltando aí com tudo, com conteúdo novo para vocês. Um pouco do nosso dia a dia, da correria aí, de rolê de bike, com a galera do esporte e principalmente a palavra de Deus, né? Vamos estar trazendo para nós sermos edificados. Então vamos lá, cara, o que é salvação? O que é ser salvo? E do que eu sou salvo, né? Creio que o principal abordagem da Bíblia é a salvação. Então nós temos que entender o que é salvação. Para nós entendermos o que é salvação, primeiramente temos que pensar por que eu preciso ser salvo, por que uma pessoa precisa ser salva. Cara, nós vemos na Bíblia, Deus criou o homem com um propósito, de se relacionar com ele, de ter comunhão com o homem. Você vai ver já na criação, Deus cria tudo, cria o homem, vê que tudo é bom, e então coloca o homem no jardim do Éden. E dia após dia Deus ia se encontrar com ele. Deus criou o primeiro casal e eles pecam. Eles são enganados e acabam desobedecendo a Deus e pecando. O pecado entra e então esse propósito de Deus é interrompido pelo pecado. E a partir daí Deus começa a traçar toda uma trajetória, você vai vendo na Bíblia. Deus já tinha estabelecido um plano, já tinha estabelecido um propósito de redenção do homem. E aí que está. O homem foi separado de Deus porque desobedeceu e pecou. E Deus começa então a restaurar esse propósito por meio de seu Filho. Por que eu preciso ser salvo? Porque eu fui separado de Deus pelo pecado. O homem peca e o propósito original é bagunçado. Depois de Adão, todos que nascem já nascem debaixo do pecado, já nascem pecadores. Inclusive eu e você, já nascemos debaixo do pecado. A partir de Adão, nasceria toda uma geração. Deus ia se estender através de Adão. Então, como Adão peca, continua se estendendo, mas agora o homem está com a imagem corrompida. Já que eu sou pecador, já que eu já nasço pecador, já que eu preciso de salvação, e o que é que foi feito por isso? O que é que Deus fez? É aí então que Deus envia Jesus para restaurar esse propósito original. Jesus vem, nasce de Maria, nasce como um homem e vem restaurar esse propósito de Deus, morrendo na cruz por nossos pecados, nos justificando diante de Deus, com o seu sangue derramado. Morre, ressuscita e então volta para o Pai e nos dá novamente esse direito de sermos filhos de Deus. Ele abre o caminho para nós termos acesso a Deus novamente. Então é isso que Deus faz por meio de Jesus, ele abre o caminho para que possamos ter acesso novamente a Deus. O que eu preciso fazer agora? Nós podemos usar até um exemplo. Por exemplo, o que uma criança faz para nascer? Na barriga de sua mãe, o que ela faz para nascer? Absolutamente nada. Ela simplesmente foi gerada e é a mãe que sofre todas as dores do parto, antes do parto mesmo, né? Todas as contrações. A criança não faz nada para nascer. Do mesmo modo, nós não fizemos nada para ser salvo, para nascer. Foi Jesus que fez tudo. A Bíblia vai dizer que se nós confessarmos com a boca e crer com o coração que Jesus morreu na cruz e Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. A partir do que Jesus fez, nós cremos, nos arrependemos e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. E a partir disso, nós temos salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então nós temos aqui graça e salvação, e a fé interliga isso. Ou seja, nós cremos no que Jesus fez, porque Ele é o autor de toda a salvação. Nós não temos capacidade de nos auto-justificar, porque nós somos corruptos, nós somos pecadores. E só em Jesus nós temos essa justificação. E a palavra graça é justamente isso. A palavra graça significa favor imerecido. É algo que fizeram por nós, que nós não merecíamos. Quem é que merecia que Jesus morresse por nós naquela cruz?
A Bíblia vai dizer que não foi encontrado pecado algum nele. Nasceu santo e morreu santo. É por isso que a morte não tinha poder sobre ele, porque ele era tão santo que não tinha como ter culpa sobre ele. E é por isso que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A nossa atitude é simplesmente receber tudo que Jesus fez, porque nós não temos capacidade alguma para nos salvar. Ser salvo, cara, é ser tirado de uma condição que você sozinho não conseguiria sair dali. Por exemplo, se uma criança está numa praia se afogando e há um profissional ali, um bombeiro, ou não um profissional, né, apenas uma pessoa que sabe nadar e corre ali, vê aquela criança se afogando, pula e salva ela, né? A expressão que nós damos, né, é salvação. E essa é a nossa condição. A humanidade está numa condição que sozinha ela não consegue sair. Ela não consegue se salvar por conta própria. É por isso que foi preciso Jesus, o próprio Filho de Deus, vir para nos salvar. Então ele vem e nos tira dessa condição. Nós reconhecemos ele como nosso Senhor e Salvador e ele nos tira dessa condição que sozinho nós não conseguiríamos. Não importa o quão bom nós fôssemos, o tanto de coisa boa que nós fizéssemos durante nossa vida, receba essa salvação por meio de Jesus. E todo aquele que foi salvo, agora fica a dúvida, né? Como é que eu sei que eu sou salvo, se eu não sou salvo? Todo aquele que foi salvo começa a ter o seu caráter transformado, começa a entrar num processo progressivo de mudança. Metanoia, né? Metanoia é mudança de mente. Eu começo a entender de acordo com a Bíblia e começo a ser renovado por ela. Isso é salvação. Minhas atitudes, o meu modo de falar, de andar, tudo começa a ser transformado a partir de uma decisão que eu tomei de reconhecer Jesus como meu Salvador. Eu confesso com a boca e creio com o coração que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Não há nome debaixo do céu em que haja salvação, a não ser no nome de Jesus. Se você não confessou Jesus ainda, cara, se adianta. Se você vê assim, cara, eu já confessei Jesus, fui pra igreja um tempo e parei. Então, se avalie, certifique-se disso, se arrependa e se volte para Jesus, cara. Ele nos espera de braços abertos. Ele quer fazer de nós novas pessoas. Não há como alcançarmos a salvação pelo que fazemos. E a salvação não é o final, ela é apenas o começo. Ninguém é salvo só para ir para o céu. Você não é salvo para ir para o céu, cara. Você é salvo para ter um relacionamento com Deus. E isso começa aqui. E isso vai se estender para a eternidade quando Jesus voltar. Então, salvação, cara, é você ser um com Deus. Isso é ser salvo. Em se tornar um filho de Deus e então copiar Ele, começar a andar como Jesus andou. Se salvação fosse o final, quando você fosse salvo, cara, quando você confessa a Jesus, Ele já te levava, já te arrebatava, fazia alguma coisa contigo. Mas a salvação não é o final, é apenas o começo de uma trajetória que você vai passar a eternidade com Ele.